Garcia Pereira, ouvimos dois dos partidos de esquerda dizer que este orçamento do Estado não é muito diferente dos anteriores. Poderia ser diferente? Dentro da política, boa tarde, antes de mais, dentro da política do Governo, e verdade seja dita também, dentro da política do outro partido que quer ser Governo, isto é do Partido Socialista do Sr. Costa, não há alternativa porque, evidentemente, dentro da lógica do pagamento de uma dívida que vai neste momento em qualquer coisa, de que ninguém fala, muito curiosamente, em qualquer coisa como 230 mil milhões de euros, e quando a própria Comissão Europeia diz que só para financiar a dívida nos próximos anos, todos os anos de 2014 a 2020, Portugal terá de acumular uma média de 13 mil milhões de euros por ano, dentro da lógica do pagamento dessa dívida, dentro da lógica da permanência no euro, que nos captura e nos escraviza completamente, e que nos coarta a nossa capacidade de decisão e a nossa capacidade de produção, é evidente que o caminho é sempre este, é cada vez mais. Mas estando dentro do euro, é para essa lógica que para já temos que olhar. Mas a questão que a gente tem que discutir é se não deve sair do euro, porque essa é a lógica da canga, a lógica da aceitação como inevitável aquilo que é tudo menos inevitável. E se chegarmos à conclusão que o resultado da permanência do euro e da lógica da aceitação do pagamento de uma dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, é a completa devastação do país, é o empobrecimento, neste momento já de cerca de um quarto da população, é um desemprego que atinge e que está a matar completamente a nossa juventude e obrigá-la a emigrar, é evidente que vemos como é urgente e importante discutir isso. Agora, queria salientar que, de facto, dentro desta lógica, o que há é aumentar impostos e reduzir despesas, só que os impostos que aumentam são sempre os mesmos, são os impostos sobre o rendimento do trabalho. Registre-se que este governo, o único imposto que baixou foi o IRC, já o baixou de 25% para 23% e tem um estudo feito para nos próximos anos baixar ainda mais para 19% e eventualmente até para 17%, o que significa qualquer coisa como menos 8 mil a 9 mil milhões de euros de receitas. Portanto, aumentar a receita fiscal é aumentar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, diminuir as despesas significa apenas e tão só acabar com o que resta do Serviço Nacional de Saúde, do ensino geral e gratuito e do Sistema de Segurança Social. Mas a verdade é que, está a ser liquidado todos os dias. Apesar da pressão do CDS para reduzir já o IRS, o PSD fez aqui um braço de ferro e não vai para já baixar a sobretaxa. Repare uma coisa, eu acho que a situação que o nosso país hoje se encontra é definida quando um governo de um país dito independente justifica um orçamento de Estado, que aliás não se conhece em toda a sua dimensão, o que até agora tem havido são os soundbites governamentais sobre o que é esse orçamento, com esta política da manipulação da opinião pública consistente em lançar uma ideia de que vai haver uma diminuição, se não mesmo um desaparecimento da sobretaxa do IRS, e depois quando se vai esgratar vê-se perfeitamente que, ao dizer-se que isso é uma coisa para se ver no final de 2015, para eventualmente ser operacionalizado em 2016 e que depende da taxa de sucesso do combate à evasão fiscal e à capacidade de angariação de receita fiscal, toda a gente percebe que isto é para o dia de São Nunca à tarde. 2016 não tem legislatura. Exatamente. Mas um governo que invoca como argumento para um orçamento desta natureza dizer que, se não for assim, arriscamos a ter um cartão vermelho de Bruxelas, é um governo que reconhece que, de facto, Portugal, neste momento, não é um país independente, é uma colónia, e é por aí que a resolução do problema tem de começar. Garcia Pereira, se não é pela via fiscal, também não ouvimos medidas do lado da despesa, qual é a via? Pois, neste plano da realidade. O plano da realidade é este, não há solução. Neste plano da realidade não há solução para os problemas do país. Essa é que é a conclusão que tem de ser retirada. Mas permita-me só que faça muito rapidamente algumas observações. A primeira é de que a redução da despesa, pois tem havido redução da despesa no sentido que eu referi há bocado. É brutal o número de centenas de milhares de pessoas que foram expulsas dos benefícios sociais pela simples alteração jurídica das regras do regime de acesso ao subsídio social de desemprego, ao rendimento social de inserção, ao complemento solidário para idosos. A simples, entre aspas, regras de restrição atirou para fora desses apoios sociais
centenas de milhares de pessoas que engrossam neste momento o número de 2 milhões e meio de pobres que existem em Portugal. E é preciso assinalar, em alguns casos, 2 milhões e meio de pobres, 2 milhões e meio de pobres é um número absolutamente brutal. São pessoas que vivem abaixo de um limiar, que ainda por cima têm vindo, como é um limiar estabelecido em função de uma média do rendimento médio geral das pessoas do país, e esse rendimento médio global tem vindo a descer. Nós estamos neste momento a falar de pessoas que têm menos de 400 euros por mês. Mas não concorda de uma maneira geral com os cortes na despesa ou não concorda com estes cortes na despesa? Não, atenção, cortes na despesa, havia seguramente muitos sítios para cortar na despesa que não fosse exatamente naquilo que é fundamental para os cidadãos. O Estado Social. Exatamente. O que este governo se prepara para fazer é aquilo que a senhora Merkel lhe encomendou, que é a destruição da Constituição e dos poucos direitos que formalmente ainda lá estão consagrados, e atrelar o povo português a uma lógica de pagamento eterno da dívida. Mas onde é que há despesa para cortar fora do Estado Social? Essa é boa. Onde é que há despesa para... Olha, começar pelas despesas das forças de segurança, das forças militares, que estão neste momento empenhadas... E é suficiente? E por aí fora, eu posso continuar por aí fora. Há o aumento da receita fiscal, porque evidentemente a competitividade das empresas não se faz à custa da lógica dos trabalhadores portugueses serem os malaios da Europa. Isto é, de fazer de Portugal o paraíso onde a tributação fiscal e onde os custos salariais e os direitos dos trabalhadores são dos mais baixos, que é a lógica que este governo, aliás, na sequência, deve dizer-se, do governo anterior, quando nós tivemos o célebre ministro do BES, o Pinho, do governo de Sócrates, a dizer que Portugal, nós éramos os chineses, podíamos ser os chineses da Europa, e este governo prosseguiu exatamente por essa via. E por aí não há saída. Mas de alguma forma acha, como dizia o Nuno Matias, que descer um pouco o IRC poderá dar margem às empresas para criar emprego? Toda a gente sabe, quer dizer, exceto uma camada de capitalistas portugueses que nem virar frangos sabe, toda a gente sabe que os grandes fatores de competitividade da própria economia capitalista do século XXI não é a lógica dos baixos salários e de uma tributação fiscal muito baixa. São outros fatores que têm a ver designadamente com a incorporação tecnológica, com o apetrechamento do processo produtivo, com as novas tecnologias, com a qualificação e não com a desqualificação do fator trabalho. E sobretudo, com uma lógica de pôr o nosso país a produzir e não ser um país de serviços. Foi aquilo que o atual Presidente da República, quando foi Primeiro-Ministro, é um dos principais responsáveis exatamente por ter transformado o nosso país num país de terciário quase todo de baixa qualidade. E um país que não tem praticamente produção industrial, porque isto também é outra treta, porque aquilo que se chama produção industrial é em larga medida ocupada pela refinação de combustíveis, que é em larga medida importação prévia de produtos. Não é disso que nós estamos a falar. Porque essa lógica da produção para a exportação, baseada, por exemplo, em setores como o dos combustíveis, que pressupõem uma prévia importação da maior parte do valor que é exportado, significa que quanto mais se aumenta as exportações, mais aumentam as importações. Nós estamos a falar da produção. Nós estamos a falar da produção para o país se bastar a si próprio, por um lado em termos alimentares, para que não haja pescadores que morrem à fome, que não podem pescar a sardinha, por causa da lógica das cotas da União Europeia, ao mesmo tempo que há compatriotas nossos que morrem à fome do país que não podem comer uma sardinha. É este ciclo vicioso que tem de ser cortado. Acha, por exemplo, que Portugal deveria aliar-se à França na postura que agora assumiu? Não, eu acho que Portugal deveria ter, em primeiro lugar e em primeira instância, deveria ter uma posição firme de recusa da postura da Alemanha de sistematicamente impor a sua vontade fora do quadro do funcionamento das próprias instituições comunitárias. E devia ter uma posição firme de defesa da independência do país enquanto tal, em vez de ter uma posição de lacaio da Alemanha. Na França, acorda tarde, porque recordemos aqui que o Sr. Hollande, como já tive a oportunidade de denunciar aqui várias vezes, é eleito com uma maioria absoluta, com base numa votação em larga medida de trabalhadores que decidiram correr com o Sr. Sarkozy e pensaram que estavam a construir uma alternativa de esquerda, votam no Sr. Hollande e ele a primeira coisa que faz é mete-se num avião e vai prestar vassalagem à Sra. Merkel. E a segunda coisa que faz é aprovar um plano de austeridade, designadamente de corte na despesa pública de 55 mil milhões de euros e despedimentos da função pública, igualzinho à política do Sr. Sarkozy. O que, transportado para o nosso país, mostra claramente que, não obstante este
folclore a que nós assistimos há bocado na boca de Ferro Rodrigues, a verdade é que o PS não tem nenhuma política verdadeiramente alternativa para esta matéria e o seu... como é que eu lhe ia chamar? Não queria ser indelicado, mas o seu alegado líder neste momento, que foi eleito não para líder, mas para uma coisa que não existe, que é candidato a primeiro-ministro, conseguiu a proeza de ser eleito sem ter dito uma palavra de uma única medida que, se fosse governante, tomaria em relação a esta matéria. A solução que o Governo desenhou com o Presidente da República e com o Governador do Banco de Portugal para o BES é suscetível de fazer subir o déficit real para cerca de 10%.